Mostrei agora como vocês fazem a parte do controle de ponto e eu vou mostrar agora algumas configuraçõezinhas a mais que nós temos na parte de recursos humanos que podem facilitar o tratamento e algumas organizações dentro da empresa, tá bom? Então a gente está aqui dentro do sistema, né? Na parte de controle de RH, eu mostrei um pouco sobre a folha de ponto e nós temos outras coisinhas que podem afetar tanto a folha de ponto como as horas, né, dos colaboradores. Aqui a gente tem um informativo de aniversários, tá? Nessa abinha só vai aparecer aqueles que a gente cadastrou lá, tanto cliente como funcionário, na aba lá no cadastro de clientes, fornecedor e outros, temos um campo de aniversários, né? Ali na parte, ou de nascimento, né? Ali naquela data, colocando a data, ela vai aparecer aqui quando que é a próxima data de aniversário dos colaboradores ou dos seus próprios clientes também, tá? Então, nessa aba vai aparecer de tudo. Nós mostramos também a parte da licença, né? Eu tenho aliás, de férias, eu tenho uma licença para lançar. O meu colaborador, Luciano Belo, que é o nosso técnico, ele acabou não registrando o ponto ontem, porque ele estava de atestado. Então, a gente vai colocar aqui o atestado dele. A gente vem aqui em Luciano Belo, a gente coloca que é uma licença médica e a gente coloca a data, né, o período que ele teve. Então, foi ontem, no dia 22, e a gente registra aqui salvando. Você pode descrever também informações, tá? E aqui ele fica registrado que tem o abono, tá? Aí se a gente gerar aqui a folha de ponto dele, do dia do Luciano, deixa eu colocar aqui o dia 22, né? Até dia 22. E aí ele fica aparecendo aqui para nós lá, licença médica, tá? Aqui ele não contabiliza, né, nem horas negativas nem positivas, e fica certinho o ponto dele, tá? Com exceção desse aqui, ele acabou saindo mais cedo, provavelmente alguma licença que ele vai, algum abono que ele vai passar também, tá bom? Que ele ainda não passou. Além disso, a gente tem essa parte de licenças e férias, e temos essa aqui, ó, dias de jornada. Essa é importante para quando a gente vai fazer a jornada certinha do colaborador. Então, eu expliquei nos outros treinamentos que a gente tem a possibilidade de cadastrar jornadas e atrelar a um colaborador. Mas e se o colaborador for fazer uma jornada diferenciada algum dia da semana, né? Então, ele trabalha de segunda a sexta, das 8 às 17, porém, no sábado ele precisou fazer uma agenda extra que eu não vou contabilizar como hora extra. Eu vou fazer como se fosse uma hora mesmo dele, né? Uma jornada normal. A gente coloca aqui, tá? Então você pode colocar, por exemplo, eu coloquei aqui a Nicole, e aí a gente colocou do dia 1º do 9 até dia 30 do 9 pra gente ver como que tá a jornada dela. Então ele mostra aqui dias, né? Os dias da jornada, os dias que estão para ela trabalhar, que vai contabilizar as 8 horas, tá? Seria esses dias que estão preenchidos com início e fim de expediente, tá? De período. Então, pode ser, até ser meio período, por exemplo, se ela quiser trabalhar no sábado das 8 ao meio-dia, né? Eu posso colocar que ela vai trabalhar das 8 ao meio-dia, tá? Eu posso também fazer jornadas alternadas, tá? Por exemplo, eu não quero que ela não vai trabalhar na quarta-feira. Você pode apagar essa de quarta-feira, tá? Do dia 13 ali, ó, do dia 3 do 9, e deixar essa jornada do meio-dia, tá? Do sábado ao meio-dia, tá bom? Lembrando que se eu alterar a jornada, ele vai alterar também a quantidade de horas trabalhadas, tá? Então, ele vai seguir a contagem de horas que eu coloquei aqui. Então, se no mês eu coloquei que aqui ela faz 8, 8, 8, 8, aqui ela faz 4, ele vai contabilizar, tá? As 16 horas mais as 4, e assim ele vai dando um montante no final da folha, dizendo quanto que é esperado e o quanto que ela trabalhou a mais ou a menos para poder dar o banco de horas dela, tá bom? Então, na jornada de trabalho aqui, a gente só vai alterar se a gente mudou mesmo o colaborador de horário e também para aquelas escalas que são mais maleáveis, por exemplo, aqueles que trabalham 12 por 36, que a gente tem que ir fazendo, que a folga é a cada 2 dias, tá? Então, dá para fazer diferenciado, tá bom? Lembrando que, se for uma agenda extra que ele vai fazer, que é um banco de horas, você não vai colocar aqui. Você vai deixar ele registrar normalmente. Então, em vez de eu colocar que ela vai trabalhar no sábado, eu não vou registrar esse sábado aqui na jornada,
porque senão ele vai entender que são horas trabalhadas, que não precisam contar a mais, tá? Como eu quero que conte a mais, eu vou deixar como se ela não precisasse fazer nada, né? Então, ela não precisa entrar no sábado, não é dia dela, mas se ela chegar no sábado, bater o ponto das 8 ao meio-dia, vai contar 4 horas a mais para ela, tá bom? Na folha de ponto. Então, o ideal, se é hora extra, você não joga na jornada, você vai deixar ela bater o ponto normalmente e no espelho de ponto vai aparecer a hora extra dela normalmente, tá bom? Então, nesses casos, não precisam alterar, tá bom? A gente também tem como colocar aqui horas permitidas, então, se eu quiser bloquear, né, o meu funcionário de fazer mais horas, né? Tem um funcionário lá que ele faz mais, todo dia ele faz 2 horas, mas não tem necessidade. Aí você vem aqui e coloca a quantidade de horas permitidas que você permite para ele fazer por dia, e assim ele não vai conseguir fazer mais horas do que aquilo que você colocou aqui, tá bom? Outra forma também de a gente deixar o ponto também corrigido tem um outro módulo aqui, que é o módulo financeiro, a gente tem um campo de feriados. Esses feriados, eles servem também para o RH. A gente já mostrou um pouquinho deles lá na parte de financeiro, porque ele também serve para ser dias úteis, mas ele também vai vincular aqui também com o nosso RH, tá? Então, eu abri ele aqui, ó, feriados, ele fica em financeiro, cadastro feriados. Se a gente quiser cadastrar um feriado, você vai clicar nesse maisinho e a gente vai colocar. Vou colocar um feriado aqui como se fosse hoje, no dia 23. E aí, esse feriado, ele vai contar para todos os nossos funcionários, tá bom? Então, se eu lanço um feriado, fica para todo mundo na folha. Vou mostrar como é que ficou na folha da Nicole. Vou lá na folha da Nicole, vou colocar aqui no dia 23 e vou gerar. Ó, tá vendo? Ele fica dessa forma. Então, o nome que você der lá no feriado, por exemplo, Corpus Christi, Páscoa, né? Ele vai colocar aqui no lugar da licença como o nome do feriado. E aí ele vai dar as horas vai ficar zerada, né? Mas se ele fizer horas, que nem a Nicole bateu aqui só às 9h32, ainda falta ela finalizar o dia, né? Mas se ela quando ela finalizar os expedientes, aqui vai contabilizar horas para ela. Então, mesmo se eu trabalhar no feriado, né, eu ainda ganho as minhas horas, tá? Mas essas horas, esse dia, ele é abonado. Então, como eu coloquei como um feriado, ele tá abonado, não vai ser cobrado do meu funcionário, e se ele trabalhar, é hora extra para ele, ou banco de horas, que vai ser acrescentado, tá bom? Então, gente, esses são os ajustes que a gente pode fazer no controle de RH, né? E são os gerenciamentos que a gente pode ter as possibilidades aqui no sistema.